Oi gente, bom dia, Felipe aqui, e conforme prometi ontem, hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Como as Democracias Morrem, né, dos autores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, né, ambos são cientistas políticos, e é um livro que foi um best-seller, né, enfim, ainda hoje é muito bem vendido, e o livro foi publicado em 2018, no ano de 2018, num contexto que a gente sabe bastante conturbado. Em 2017 a gente tinha tido a eleição, a posse, né, do Donald Trump enquanto presidente nos Estados Unidos. Em 2018, já quando o livro é lançado, né, vai bater ali junto com o contexto de eleições do Brasil, que vai acabar culminando, como a gente sabe, na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Então é um livro que, obviamente, ele converge para uma série de questões que estão em alta naquele momento. O livro foi dividido em 9 partes e é um livro bem... parte da sua popularidade, né, é porque realmente a linguagem escolhida pelos autores foi uma linguagem extremamente acessível. Né? Então, não é um livro cheio de terminologias técnicas, conceituais. É um livro que, de alguma maneira, posso dizer, creio eu, que é feito para o grande público sem perder a sua essência, a sua seriedade de um estudo acadêmico. E isso é positivo, né? Porque ajuda a popularizar estudos e pesquisa, as pesquisas que são realizadas dentro da academia para o senso comum. O livro, ele prioriza, né? Ele tem uma ótica, né, muito voltada para os Estados Unidos e, a partir dali, eles pensam, né, pegam exemplos em outros países. Né? Então, eles o tempo todo fazem esse jogo de desce para uma escala micro, entre aspas, né? Então, analisando os Estados Unidos, como se deu a Constituição Democrática dos Estados Unidos, a questão republicana, e para partir daí eles inserem outros atores, outros países nessa análise, né? Como a própria Venezuela, que está muito presente no livro, passam ali, inclusive, por regimes não tão contemporâneos nossos, né? Enfim, são da idade contemporânea, mas não tão próximos da gente, como já a Alemanha nazista. Enfim, na verdade, diga-se de passagem, está próximo, assim, de alguma maneira. Inclusive está próximo até regionalmente, né? No Brasil de hoje a gente vê algumas questões fascistoides, né? Bom, e aí o livro ele fala não só como as democracias morrem, mas ele fala sobre a importância, as instituições, os atores importantes para a democracia. E aí há uma ênfase muito grande em torno das organizações partidárias, e os autores vão dizer que os partidos eles têm um papel fundamental a cumprir na salvaguarda da democracia, impedindo que líderes extremistas possam estar presentes no cenário político nacional, que toda vez que quando há a omissão do partido de filtrar e isolar esses membros mais radicais, acaba que, de alguma maneira, isso possibilita a ascensão deles. É o caso do Donald Trump e, nitidamente, é o caso do Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Então, os partidos, os líderes dos partidos são fundamentais para manter a democracia, a partir dos acordos. E aí, para mim, o livro ele gira muito em torno de dois fatores que permite a democracia, a boa convivência republicana. Para mim, 2 pontos são citados pelos autores e são, para mim, fundamentais para entender a própria dinâmica do livro e que, inclusive, eu ressalto como questões significativas para a manutenção de uma democracia, de uma política republicana. A primeira, ele fala sobre o comedimento, né? A não polarização, a tolerância mútua do oposto. Então, é você compreender que o seu adversário no campo político ele não é o seu inimigo. Ele só pensa de forma diferente da sua. E a partir do momento que você não tolera sequer mais esse outro lado, então a gente passa a deixar de ter uma atitude republicana e isso, de alguma maneira, vai corroendo a democracia. O outro dado que os autores colocam é não respeitar, não
utilizar as reservas institucionais até a última instância. O que são essas reservas institucionais? Existem as regras determinadas pelas constituições dos seus países, e essas regras, se você utilizar, se a oposição, né, ou a mesma situação, utilizar o tempo todo as vias extremas do que a lei permite, isso vai travar. Isso vai travar o governo de um país, isso vai travar o diálogo com o outro lado. Então, se você toda hora tentar realizar um impeachment, por exemplo, de um presidente só porque você não gostou dele, você vai travar o governo que está. Se você conseguir o seu objetivo, você vai favorecer esse jogo de levar as instituições ao extremo, leva à corrosão da democracia. Na verdade, impede a democracia de funcionar. E aí, naturalmente, você impede a democracia de funcionar, você está favorecendo algum outro regime, que normalmente leva a uma questão do autoritarismo. Bom, e aí, só para já encaminhar com muito cuidado, né? Eu tenho algumas críticas consideráveis, né? Eu sei que parte dessas críticas, elas dizem respeito ao meu lugar de olhar para o livro, né? Os dois autores são cientistas políticos e é uma ciência, ainda que humana, distinta, com prioridades distintas da história. Ainda assim, eu acredito que algumas questões não podem passar desapercebido, independente da área que você está falando, né? Que parte a fala. Nesse sentido, primeiro, os autores utilizam o conceito de populismo de uma forma meio que solta, né? Eles fazem uma definição, mas que para mim eu considero insuficiente. E a outra, que para mim essa é o calcanhar de Aquiles do livro, né? Se a gente pudesse ter essa seria, são as comparações sem observar as conjunturas, os contextos específicos. Então, os autores, por exemplo, ensejam a comparação entre a Venezuela e a Alemanha nazista, né? Em hipótese alguma, pode acontecer essa equivalência. Sim, não vou tratar aqui eu não vou nem entrar muito no mérito se a Venezuela tem medidas autoritárias ou não. Eu até acredito que tenha, do ponto de vista daquilo que a gente enxerga como prisma da democracia, como a estrutura democrática, sim, eu acredito que tenha. Mas, ao mesmo tempo, você não tinha... você vai ter na Venezuela referendos com a população. O Chávez chega... Enfim, há uma série de instituições, participações populares, né? As organizações de bairro, por exemplo, na Venezuela, que vão opinar sobre diferentes assuntos. Sim, existe uma discussão sobre a corte, a Suprema Corte, que vai ser ocupada. Não se nega o caráter autoritário de determinadas medidas do Hugo Chávez, né? Do chavismo na Venezuela. Mas comparar a Alemanha nazista é uma falsa equivalência e grave, muito grave. É grave porque ela não é somente política, ela é de uma crise moral e ética, inclusive, né? Então isso para mim é muito preocupante. Isso também a gente vai perceber, por exemplo, quando eles disparam determinados mecanismos para fazer essas comparações. Então, por exemplo, como eu disse no início da fala, eles vão analisar muito bem são os Estados Unidos. E toda hora vai aparecer, por exemplo, a imprensa, né? O papel da imprensa na democracia. E eles vão colocar a imprensa, por exemplo, essa restrição que há na imprensa venezuelana. Ora, a imprensa estadunidense, ela é diferente, ela atua de uma forma distinta da imprensa na América Latina como um todo, né? Ainda que a imprensa norte-americana também seja uma imprensa política, porque ser imprensa é um ato político, né? Ter um jornal é um ato político, né? Na América Latina há um outro desdobramento, isso é levado a um outro nível. Então, por exemplo, a imprensa na América Latina, a gente vai ter uma imprensa no Brasil que vai apoiar o golpe militar em 1964. Vai apoiar literalmente, vai participar do jogo, você vai ter membros que estão na imprensa e estão participando do golpe da conspiração. Na Venezuela, que os autores mencionam e equivalem a outros regimes autoritários sem, para mim, na minha opinião, sem o menor cuidado, eles não observam que em 2002, se eu não me engano, se não me falha a memória, em 2002 a Globovision, não sei se seria assim a pronúncia, e a Venevision vão atuar no golpe.
vão enquadrar, vão produzir imagens distorcidas da realidade, por exemplo, dos protestos, das manifestações. Eles estão dentro do golpe, eles não estão dando a opinião da imprensa sobre um grupo que está tentando retirar os chaves do poder. Eles estão dentro, eles estão atuando nesse golpe. Então a imprensa na América Latina ela é distinta da imprensa nos Estados Unidos. Então utilizar esse elemento para fazer essas comparações, que para mim já são equivocadas, é algo muito delicado, muito complicado de se fazer, melhor dizendo. Então, a minha análise desse livro foi essa. É um livro essencial, apesar de eu ter essas críticas de certa forma contundentes, eu ainda defendo que é um livro essencial, sobretudo do ponto de vista quando você analisa a ciência política, né? As instituições que mantêm a democracia, o seu bom funcionamento, ele é um livro essencial e, naturalmente, surge no contexto que favoreceu bastante a publicação e a venda do livro. Espero que vocês tenham gostado. Abraços. Fiquem bem.